Olá, pessoal, boa noite. Quero agradecer a oportunidade. Todos aqueles que nos acompanham, sejam muito bem-vindos. O propósito dessa live é nós aprofundarmos um pouco da crise do Boa noite a todos. Nós estamos com os probleminhas técnicos de internet, então eu vou me apresentando para adiantar um pouquinho. Meu nome é Lígia Ferola, eu trabalho na Clínica Bioimagem, da qual eu sou sócia há bastante tempo, aqui na cidade de Barueri, e eu fui convidada pelo vereador para conversar com vocês um pouquinho sobre tudo isso que nós estamos vendo e ouvindo e presenciando sobre a pandemia do novo coronavírus. Então, muitas pessoas estão preocupadas com o que fazer, saio na rua, não, se nós estamos preparados ou não para voltar para o trabalho, se devemos ou não devemos voltar para este trabalho. Então, a gente está tentando conversar aqui a respeito exatamente disso, né? Para quem ainda tem alguma dúvida, a gente precisa falar bastante sobre a importância do isolamento social e a redução, o achatamento da curva da disseminação da doença, né? Quando nós falamos em isolamento social, não é apenas para que a gente possa fazer com que aquele indivíduo que teve contato com o vírus não contamine outras pessoas. É para que nós não tenhamos um número muito grande de pacientes ao mesmo tempo tendo a doença e partindo para a utilização do sistema público de saúde. Então, eu fiz uma analogia que a gente tem que imaginar da seguinte maneira, tá, Silvio? Imaginem a dança da cadeira, né? Aquela brincadeira que a gente faz em festinha, na escola, quando a gente é criança.
Você imagina que tem um monte de gente querendo brincar e algumas cadeiras. Essas cadeiras são os leitos de UTI, são os leitos hospitalares. Cada vez que uma pessoa precisa desse leito hospitalar, é uma cadeira a menos que nós temos na brincadeira para sentar. Então, quando eu falo de isolamento social, eu estou tendo que tocar a música mais um pouco durante a brincadeira, para que as pessoas tenham a chance de sentar também, tá? Não adianta você ter toda a população ao mesmo tempo. Então, quando a gente fala de achatamento da curva, você imagina um pico. Todo dia vai crescendo progressivamente a contaminação e, de repente, vai todo mundo parar num hospital. Não tem condições de ser atendido. Mesmo com todos os esforços que o poder público pode estar fazendo, alguns de nós temos convênio, podemos nos dar ao luxo de utilizar os nossos convênios, mas vamos pensar na saúde pública no nível municipal, estadual e federal. Não existem leitos hospitalares e principalmente leitos de UTI para todo mundo. Não sei se eu estou ajudando você aí falando sobre a importância do isolamento social. Não é só eu não ter o contato com o vírus, é eu retardar ao máximo que eu puder a taxa de disseminação da doença na minha comunidade. Tudo bem? Muito bem. Boa noite a todos, mais uma vez. Peço perdão aí pela interrupção. Tive um pequeno problema de sinal aqui, precisei mudar de local, tá tudo bem. Doutora, obrigado por aceitar o nosso convite. Uma alegria receber aqui na nossa página e assim poder tirar algumas dúvidas e nos ajudar a enfrentar da melhor maneira possível este momento que todos nós estamos passando de muitas dificuldades. Gostaria de agradecer todas as pessoas que nos acompanham aqui, daqui a pouco a gente vai citar o nome aqui, daqueles que a gente puder, mas muito importante que todos permaneçam conosco, compartilhem aí essa live. Essa live ela tem o objetivo de trazer esclarecimentos, orientação e direcionamento para aquelas pessoas que ainda estão um pouco perdidas, né, doutora? Muitas vezes a gente se sente um pouco perdido, porque há tantas informações que chegam até nós, de uma linha da área da saúde que defende uma tese, o isolamento vertical, mas tem uma outra linha da comunidade científica que defende o isolamento horizontal, os políticos, o presidente fala, defende uma tese, os governadores muitas vezes trazem uma outra linha de pensamento e nós ficamos meio que perdidos, né? Mas é muito importante nós nos localizarmos, ter tranquilidade e buscar a informação mais segura possível para que nós possamos passar por toda essa crise com equilíbrio, sobretudo, com maturidade e com muita informação. Então, eu queria aqui agradecer todos aqueles que estão nos acompanhando, e assim nós vamos, durante o nosso bate-papo, tirando também algumas dúvidas. Mas eu queria, nesse início, já dizer que nós estamos dentro de uma cidade com quase 300 mil habitantes, uma população flutuante de cerca de 150 mil habitantes. É bem verdade que nesse momento de isolamento, a população flutuante diminuiu, mas permanece muita gente ainda passando pelo nosso município, vindo trabalhar, se deslocando, e o vírus ele está em todo lugar, ele está circulando. Então, é importante nós entendermos as ações que o município está fazendo. Eu, como vereador, como membro do Poder Legislativo, nós temos discutido com os colegas vereadores ações, temos indicados ideias, sugestões ao governo municipal, as ações estão sendo desenvolvidas, mas eu sinto que nós precisamos estar mais próximo do executivo, da comunidade, da Secretaria da Saúde, e hoje, doutora, nós convidamos o secretário de Saúde e o diretor do Hospital de Barueri para justamente aproximar, né, nós que estamos numa realidade muito próxima da comunidade, estamos na linha
de frente, no sentido de ter contato com a população, nós somos abordados o tempo todo, seja por telefone, WhatsApp, pelas nossas páginas, nossos canais, e também no dia a dia, nós somos muitas vezes questionados de tudo aquilo que está acontecendo, recebemos bastante sugestões, então nós achamos importante convidar o secretário para, primeiro, nós termos ciência de tudo aquilo que o governo está desenvolvendo na realidade da saúde, a política de saúde para essa pandemia, as ações de prevenção, de combate, de enfrentamento, e também apresentar as nossas sugestões. Foi uma reunião longa pela manhã, muito produtiva, e nós esperamos que, a partir desta reunião, as coisas melhorem ainda mais, ou que as ações elas sejam mais efetivas a partir da nossa reunião. Isso é muito importante. E a presença da doutora aqui nesse canal é muito importante, porque vem trazer uma visão mais técnica de alguém que já atua na área da saúde há tanto tempo, e que também é uma moradora de Barueri, é uma empresária, e nós vamos falar um pouco de toda essa realidade, né, doutor? Com certeza, estou à disposição. Ok, eu queria aqui fazer algumas saudações aqui aos nossos amigos que nos acompanham. Muita gente já está nos acompanhando. Então, boa noite, muito bem-vinda a Irineide, ao Fabrício Lopes, a Cá Moreira, ao Ricardo Barbosa, obrigado pela presença, a Janaína Crepaldi, boa noite, muito bem-vindos, a todos aqueles que nos acompanham, o vereador Carlinhos do Açougue passou por aqui, está nos acompanhando, obrigado, vereador, teve uma participação importante na nossa reunião de hoje, trouxe também bastante sugestões, isso é muito importante. Mas, doutora, eu queria fazer uma pergunta, como é que a senhora entende que o cidadão barueriense deve se comportar nesse momento? Bom, a partir do momento que nós estamos numa pandemia, pandemia quer dizer o quê? Que está abrangendo o mundo inteiro. Não é uma coisa exclusiva da nossa cidade, nem do nosso estado, nem do nosso país. Começou na China, foi para a Europa, chegou na América, e nós agora, segundo todos os jornais, nós estamos no novo epicentro, né? No novo centro dessa epidemia. Na verdade, quando não se tem um tratamento conhecido, nem uma medida eficaz, o que a gente espera que aconteça em breve, uma vacina, o que nós podemos fazer, Silvio, são várias medidas de prevenção. Então, vamos começar pelo uso da máscara, né? Nós precisamos que as pessoas usem a máscara, mas elas usem a máscara adequadamente. Com certeza, você, eu, já várias pessoas, nós já vimos pessoas com a máscara aqui no queixo. Não adianta nada, porque eu estou usando máscara para proteger essa parte aqui, o meu nariz e a minha boca, para que quando nós falamos, nós estamos eliminando pequenas gotículas, né? E nessas gotículas é que o vírus está sendo disseminado. Quando eu tusso, quando eu espirro, eu estou fazendo isso. Então, não adianta nós colocarmos a máscara no queixo, nós temos que estar cobrindo esta porção do nosso rosto, né? Por outro lado, nós também temos que ter o máximo cuidado de higiene, lavar as mãos frequentemente, usar o álcool gel, os dois juntos, um e outro, é muito importante. Nós também estamos notando que as pessoas, quando vão fazer suas compras nos mercados, nas feiras, não estão higienizando esses produtos. Então, precisa ter esse cuidado. Pegou a compra, chega em casa, fruta, verdura, lava, pode deixar de molho com umas gotinhas de água sanitária, né? Umas 4, 5 gotinhas para 1 litro de água é o suficiente, né? Você está melhorando o cuidado que você tem em relação a esses produtos. Aquelas embalagens que já vêm fechadas, por exemplo, a carne, o frango. Então, basta lavar essa embalagem, né? Não precisa nem passar a água sanitária nem nada. Você pega, lava debaixo põe debaixo da água corrente,
lavou, coloca para guardar. Principalmente também as coisas nas quais você traz. Eu trouxe sacolinha plástica. A gente tem essa mania aqui de usar sacolinha plástica para lixo. Você não sabe quem manipulou essa sacolinha plástica. Você não sabe se a pessoa que manipulou estava com luva nem nada. Joga fora. Joga num reciclado, faz alguma coisa positiva, mas assim, não é para você ficar mexendo naquilo que você não sabe quem mexeu. Então, se você tem que mexer, você vai se cuidar da melhor maneira possível, né? Então, vamos usar a máscara, não vamos ficar passando a mão no rosto toda hora. Essa coisa de esfregar o olho, né? De ficar assim com a mão na cara e tudo mais, mão na boca, né? Às vezes os jovens, as crianças estão toda hora com a mão na boca, a gente está sempre tomando conta de criança, mas nós também temos que tomar cuidado com isso, né? Fazer medidas nas quais a gente possa diminuir o nosso risco. Então, podemos usar a água sanitária diluída em água para fazer a limpeza das superfícies da casa, né? Mesas, cadeiras, o chão e tudo mais. Então, para cada uma parte de água sanitária, joga 3 partes iguais de água e faz uma boa desinfecção. Pode deixar previamente preparada essa solução? Pode, mas essa solução tem que estar, então, identificada. Olha, isso aqui é água sanitária diluída e deixa num lugar à prova do sol, porque também não pode ficar pegando o sol que perde o efeito, né? Então, são pequenas coisas que a gente fala, assim, além do isolamento social, que são coisas importantes, porque nós não temos outras maneiras. Se tivéssemos, com certeza, tudo isso já estaria sendo usado, né? Quando nós falamos do isolamento, é porque, assim, o certo seria que nós pudéssemos estar testando, fazendo o teste para coronavírus na população como um todo, né? Nós temos o exemplo, todo mundo fala muito do exemplo da Alemanha, que na Alemanha as pessoas ficaram muito pouco isoladas, ficaram muito pouco tempo no isolamento social, mas a verdade é que a Alemanha saiu fazendo teste em todo mundo, então eu só coloquei guardado quem está doente. Muito mais fácil, mas vamos para a nossa realidade brasileira. Nós não temos o teste para todo mundo, o teste é caro, o insumo do teste é caro, então nós temos que lidar com aquilo que nós temos. Vamos nos afastar para evitar uma disseminação absurda, todo mundo ao mesmo tempo, né? E vamos ter cuidado com a higiene de tudo que a gente pega, mexe. Você chegou na sua casa, você tem certeza que é só você que mexe na maçaneta da sua casa? Você não sabe. Então, se você pegou na maçaneta, entra, lava a mão e passa álcool gel. Perfeito. Doutora, a senhora colocou 2 pontos aí muito importantes. E aí eu gostaria de reforçar. O uso da máscara é fundamental. Colocou o pé na calçada, uso de máscara. Colocar isso no dia a dia, existe já uma orientação do governo do estado, através do decreto da obrigatoriedade do uso de máscara. Mas nós percebemos aqui em algumas regiões que algumas pessoas estão nas praças soltando pipa, e nesses momentos há ali uma dispersão e acaba não usando, ou às vezes relaxa ali no uso, coloca a máscara no pescoço, enfim, esse é um momento também de risco, né? Eu até peguei e pedi aqui para o meu auxiliar de palco, meu marido, me trazer a minha máscara, até para eu acabei de abrir a embalagem, né? Essa aqui é o modelo N95, que na verdade não precisa, a população em geral não precisa usar ela, tá? Mas assim, a gente pede para deixar para os médicos usarem, ok? Então, a gente tem que usá-la da seguinte maneira, assim, tem que estar tampando, você não tem que estar vendo o meu nariz e a minha boca, você tem que estar vendo os meus olhos e olhe lá, não é para ver mais nada do que isso. Né? E também tomar muito cuidado na hora que está mexendo na máscara, porque quando você chega na sua casa, você tem que lavar essa máscara.
Não é para simplesmente chegar e sair colocando, largar em qualquer lugar e no dia seguinte você pega a mesma máscara que ficou numa superfície suja, empoeirada, sabe lá Deus quem mexeu, e aí você pega e usa a mesma. Tem que ter um cuidado. A gente pode até dizer que é um pouquinho exagerado, mas é necessário. Nesse momento, o exagero é a medida correta. Eu vi Doutor, então, outra coisa fundamental é que seria muito importante aumentar o número de testes. Então, essas duas ações, aumento do número de testes e o uso da máscara em grande escala, seria as ações de prevenção mais eficazes nesse momento, além, obviamente, do isolamento, é isso? na verdade, Silvio, nós temos que levar em conta a impossibilidade ou a restrição que nós temos de acesso ao teste. Então, nesse momento, nós temos que dizer que o mais importante é o isolamento social, é o afastamento. Eu não posso testar 100% da minha população. Não chegaram ainda a a um senso comum, eles estão estudando, tem um pessoal aqui na USP fazendo um estudo sobre um teste mais rápido, mais efetivo, que não use o mesmo insumo que é usado atualmente no PCR, que é o exame mais imediato, né? O insumo do PCR é muito caro. Então, como nós não temos, a gente tem que afastar. Você já viu fila de banco? As pessoas Sim. não, as pessoas não estão respeitando nem 1 metro, quanto mais 1,5 metros, que seria o ideal, né? Você vai, você passa ali na Campos Sales, o pessoal no Itaú tá tudo grudadinho um no outro. Então, é muito difícil você ter um alcance, já que nós não podemos testar. No mundo ideal, nós estaríamos testando todo mundo. Vamos cair para a nossa realidade. No nosso mundo, nós temos que nos afastar uns dos outros, né? A gente, por medidas de segurança, na minha sala de espera, por exemplo, da minha clínica, nós marcamos uma cadeira sim, uma não, uma sim, uma não. Tem um cartaz em cima. As pessoas sentam em cima do cartaz. Tá? Então, assim, as pessoas talvez não tenham entendido que tinha um cartaz ali que não era para sentar, né? Ou então tenham achado que não é comigo, eu vim aqui, não tá falando comigo, não é para mim isso, né? Mas na verdade verdadeira, Silvia, nenhum de nós está livre. Então, a gente tem que se afastar socialmente. Verdade. Então, hoje, a melhor saída, a melhor alternativa para esse momento, pelo menos para as pessoas que podem, é o distanciamento social, é o afastamento, é a paciência, é esperar essa crise passar. Com Não certeza. não tem muito o que inventar, doutora. Olha, quem me acompanha nas minhas redes sociais, os meus amigos, eu costumo dizer o seguinte: isso é uma crise mundial, não é só uma questão mundial de saúde, é uma crise financeira e social, né? Quantas pessoas a gente sabe no mundo perderam seus empregos, perderam suas fontes de renda, né? Muitos donos de negócio tiveram que fechar os seus negócios por causa disso mesmo, né? De uma hora para outra, simplesmente baixaram as portas. Mas isso não é aqui só em Barueri, Silvio, não é só em São Paulo, não é só em Brasília. Nós estamos isso está acontecendo na Espanha, na França, na Itália. Quantas imagens estarrecedoras nós já vimos na internet de lugares famosos no mundo, né? Que você vê foto de lugares, pontos turísticos famosíssimos, sem ninguém. Sem ninguém. Né? Você tem que imaginar que o padeiro, eu brinco sempre assim, o padeiro aqui em Barueri, em Portugal e na Espanha, eles estão falidos. Nós estamos falidos. Quando eu digo nós, é o mundo inteiro. Nós vamos passar por uma situação, estamos passando por uma situação sem precedentes. Mas não é uma coisa marcada, olha, vocês aqui no Brasil é que vão sofrer tudo. As pessoas já estão sofrendo.
Doutora, uma pergunta aqui. Não, Paulo todo Júnior. Qual a eficácia do teste rápido? 100%. É positivo para coronavírus. Ele detecta uma fração do RNA da molécula do vírus, do coronavírus. Existe um prazo, uns dias, de que a partir do contato com a pessoa que teve o contágio, o teste ele apresenta o resultado. É preciso ter um intervalo de quantos dias para a De eficácia 5 do teste? Na verdade, eu conversei hoje com uma colega minha de profissão, que é especialista na área. Ela falou que normalmente, para você fazer o teste, você tem que ter 3 dias a contar do início dos sintomas, não é do contágio. O contágio e o aparecimento dos sintomas é em média de 5 a 7 dias. Então, você imagina que você teve contato comigo, eu sou corona positivo, tá? Você vai levar de 5 a 7 dias para apresentar alguma coisa. Uma febre, uma dor no corpo, uma dor de cabeça, alguma coisa que vai chamar a sua atenção. Apareceu o sintoma, no terceiro dia o teste já está no positivo. Ou negativo. Porque você também tem que ver o seguinte: nós estamos na fase de ter a H1N1, que nós estamos vacinando, né? Eu já tomei vacina, né? Essa semana são as gestantes, né? Os últimos 15 dias, e assim por diante. Então, assim, nós temos H1N1, influenza, nós estamos entrando no inverno, que é aquela época em que normalmente a gente já tem essas doenças respiratórias, né? As pessoas ficam mais fechadas nas suas casas, com as janelas fechadas, mais aglomeradas, as chances de disseminação é maior. Então, você imagina que você, no começo, tem um sintoma muito parecido, mas o PCR, ele é específico para o vírus. Perfeito. Não tem reação cruzada. Ah, deu positivo, mas era influenza. Se deu negativo, era influenza, entendeu? Ou H1N1, qualquer coisa que você tenha aparecido. Doutora, nós estamos com muita gente aqui acompanhando, são mais de 400 pessoas, e Uau, a gente vai agora dar um alô rapidinho aqui. tá, A fica à vontade. Bárbara Ellen, boa noite, Bárbara, obrigado. Ela faz uma pergunta. Doutora Lígia, aqueles que já fazem o uso da cloroquina em outros tratamentos médicos já estão protegidos da Covid-19? Não, não curto e grosso. Cloroquina e hidróxido de cloroquina não tem nenhuma eficácia comprovada para o tratamento da Covid-19. Ponto final. Não existe prevenção para isso, para a doença. A prevenção é o que eu falei agora: é distanciamento social, uso de máscaras, você tomar cuidados de higiene, né? A cloroquina e a hidroxicloroquina, ela tem a sua utilização para algumas doenças específicas, apenas e tão somente. Não existe atualmente nenhum estudo comprovadamente, cientificamente comprovado, aprovado por órgãos e instituições confiáveis internacionalmente, que corroborem a eficácia da hidroxicloroquina ou a cloroquina. Perfeito. Quer complementar, doutora? Desculpa. Não, assim, para o tratamento, para a prevenção não existe. Não existe prevenção. Perfeito. Medicação, que eu estou dizendo, né? Em relação a, como eu falei, a prevenção é fazer o que nós estamos conversando aqui agora. Perfeito. O Ricardo Barbosa, obrigado, Ricardo, pela pergunta. Doutora, ao dirigir com os vidros do carro fechado, é obrigatório Não, de máscara? não há necessidade. Eu costumo dizer o seguinte: é melhor você ficar com a máscara para você não sair e esquecer de pôr a máscara. Então, se você já sai de casa, você já está pondo na sua cabeça essa nova rotina, né? Porque a verdade verdadeira é que quando nós estamos
falando de volta às nossas atividades, Silvio, nós estamos falando de uma nova realidade mundial, né? Que, como eu volto a dizer, não é só aqui em Barueri, não é só na nossa cidade, né? Você tem que fazer o quê? Você tem que procurar criar um novo hábito de sua vida. Eu falo que eu nunca lavei tanto a minha mão e usei tanto sabonete líquido e tanto álcool gel como nos últimos 60 dias. Eu não sei mais o álcool gel. Então, eu penso assim, se eu for fazer alguma coisa do lado de fora da minha casa, eu tenho que botar máscara, eu tenho que botar esse hábito na minha cabeça, porque no meu subconsciente eu estou começando a trabalhar essa ideia. Certamente, essa crise ela está trazendo para cada um de nós uma nova consciência, uma nova maneira de se comportar, né? E isso é uma coisa que talvez ao longo do tempo nós vamos perdendo algumas práticas, e nesse momento a gente percebe a importância, por exemplo, de usar o álcool gel no carro, quando entrar no mercado, numa loja, numa farmácia, no dia a dia, independente, no supermercado, independente da pandemia, mas chegar no carro, de repente usar o álcool gel, né, é sempre bom. Doutora, uma pergunta aqui, a Fátima Moraes, obrigado, Fátima, pela participação. Se não der positivo no primeiro teste e estiver ainda com sintomas, quantos dias pode fazer outro teste, repetir o teste? Olha, depende muito dos sintomas. Vamos pensar no seguinte: comecei com sintomas, eu comecei com uma dor de cabeça, com uma febre, fiquei só nisso. Você pode fazer dali 3, 4 dias, você pode fazer daqui uma semana, até porque aí a gente começa a dizer assim, vai fazer o PCR, ou então vai começar a fazer o outro teste, que é para você ver se você está com a doença ou você já teve a doença, né? Porque tem o outro, que é para você dosar o anticorpo que você já está produzindo no teu corpo. Mas, de qualquer maneira, até porque nós temos essa avalanche de pessoas, né? Todo mundo está muito estressado, com razão, não estou tirando a razão, mas está todo mundo muito estressado, muito preocupado. Faço o teste, estou com dor de cabeça, é Covid. Não, tossi, é Covid. Eu estou tossindo muito, eu vou ser entubada, né? Porque é o que está se falando hoje em dia. O que nós temos que ver é o seguinte: se nós estamos evoluindo da maneira leve a moderada, o teste pode até esperar um pouquinho. Pode ser dali uns 5 dias, uma semana, tá? Porque não é um quadro absurdo. O que nós estamos preocupados é com aquele paciente que começa com o sintoma, ele faz um primeiro teste negativo e o sintoma começa a agravar. Então, é aquele paciente que começa com uma tosse seca, ele começa com dificuldade respiratória, né? O que faz a pessoa ser internada é a dificuldade respiratória, né? É aquela... todo mundo hoje em dia é um pouquinho especialista em Covid, então eu posso falar alguns termos que todo mundo já leu, né? É o índice de saturação de oxigênio. Eu comprei, doutora, no Mercado Livre, eu comprei um oxímetro, que é um aparelhinho que você põe o dedo e começa a medir se o que você está respirando está fazendo com que o oxigênio chegue no seu sangue, né? Então, quando o paciente começa a ficar mais grave, que seria assim, um segundo momento da doença, ele precisa não mais da unidade básica de saúde, ele precisa do pronto-socorro, porque lá no pronto-socorro, ele vai botar o dedo no oxímetro e eles vão começar a monitorar essa saturação, né? Aquela pessoa que mostra aquela respiração cansada. As pessoas que me conhecem sabem que eu sou de gesticular muito, porque eu estou aqui com a minha mão me segurando, né? Mas é aquela pessoa que está assim, ofegante, ela não consegue falar uma palavra inteira, ela tá fazendo força para aquele ar entrar e expandir o pulmão e fazer com que tudo aconteça no organismo, né? Dessa maneira, a gente tem que aí sim fazer novamente o teste, a gente tem que ver se vai fazer, o ideal é uma tomografia, não dá para fazer uma tomografia, faz um raio-x de tórax, porque dependendo da intensidade
do comprometimento pulmonar e dessa saturação de oxigênio, essa pessoa vai tratar em casa, ela vai ser internada num nível médio de internação, ou ela vai precisar de um leito de UTI. Perfeito. A Esmeralda Oliveira. Tá. Quanto a tempo? Esmeralda Oliveira, boa noite. É isso? Isso. A Esmeralda Oliveira, boa noite, Esmeralda, está perguntando quanto tempo dura a recuperação de uma pessoa com Covid. É mais ou menos isso que foi falado, né, doutora? 15 dias. Mais ou menos uns 15 dias do começo dos sintomas. Veja bem, na vida médica, principalmente, nós médicos, nós nunca temos uma verdade absoluta, porque eu sou um indivíduo, você é outro. Então, em média, os casos de leve a moderado, eles vão evoluir em média 15 dias, entre o aparecimento dos sintomas e o recrudescimento, quer dizer, a diminuição da intensidade desses sintomas. Eu hoje mesmo conversei com uma outra colega que está no 15º dia e ela está ainda com a voz muito cansada, ela está assim com aquela tossezinha seca, mas ela já não tem mais febre, ela ainda não sente gosto, ela ainda não sente cheiro, que é um outro sintoma que aparece, né? Mas ela sente esse cansaço físico, né? Faz uma coisinha, não é nem tanto falta de ar, é um cansaço muscular, é aquela coisa de fadiga, você não consegue fazer muita coisa. Perfeito. Vamos aqui para mais uma pergunta. Ana Paula Silva, a doutora, acredita que esse vírus possa ter sido criado em laboratório? Não. Coronavírus é um vírus já conhecido, tá? Da gente. Só que essa é uma nova cepa, é uma nova turma, é uma nova família, tá? Em que você tem eles estão chamando que é o coronavírus 19, porque ele apareceu no ano de 2019, né? Então, esse novo coronavírus é uma mutação, seria a palavra mais adequada, de um vírus corona que já existia. Entendi. Ele não é uma criação de laboratório, não. Ele já existia no nosso ambiente. Perfeito. A Valéria Sessocar. Boa noite, Valéria. Obrigado pela participação. Doutora, se eu contrair a doença, eu fico imune ou eu posso contrair novamente a doença? Essa é a grande questão, tá? A gente acredita que até agora, sim, para esta Covid-19, se eu já tenho a imunidade. O que a gente está preocupado será que este vírus será, por exemplo, como as variações do H1N1? Você lembra que há uns anos atrás o H1N1 veio para arrebentar a boca do balão, todo mundo teve muita morte, muito caso, não chegou a ser pandêmico como o corona. No ano seguinte foi H3N2, que era uma variação. Então, a nossa vacina da gripe que nós tomamos esse ano não é a mesma que nós tomamos o ano passado. Dá para entender? Então, assim, isso para a turma do H1N1, tá? Para o corona, a gente não sabe ainda o comportamento. A gente está torcendo, rezando, fazendo promessa, tudo que tiver direito, para que realmente, sim, que ela seja... dê essa imunidade. Os mais antigos que estiverem me assistindo, é como no tempo que a gente tinha aquelas doenças comuns da infância, que a mãe da gente já punha a gente para ter tudo, né? Meu irmão teve catapora, bota todo mundo para ter catapora para não ter mais. A gente ia ter vacina, graças a Deus, mas eu sou velhinha do tempo que se tomava um pouco de mão, a gente ficava todo mundo juntinho para ter a doença. Então, eu espero, sinceramente, mas os estudos ainda não são conclusivos sobre isso, né? De que exista a imunidade definitiva. Vamos torcer. Perfeito. Doutora, deixa só um intervalozinho aqui para mim falar com o pessoal aqui. Bastante gente interagindo. A Cátia Oliveira, boa noite. Josiane de Oliveira, boa noite. Bárbara Ellen, boa noite, obrigado.
Padre Fábio Rosário, sua bênção, padre, está acompanhando a gente. Bruninho Oliveira, obrigado, Bruno. Jorge Mascarenha, meu amigo, obrigado pela presença. Ederson César, boa noite. A serviço do povo sempre. A gente tenta, né, meu irmão? Obrigado, viu? Cá Moreira, obrigado pela presença. Márcio Castro, boa noite. Abraço, vereador. Abraço para a doutora. Lawanda, boa noite. Ao Cícero, também boa noite, obrigado. Emerson, doutor Emerson, obrigado pela participação, boa noite. Lucimar, minha madrinha, boa noite, bem-vinda. Márcia Leite, obrigado pela presença, participação. A Rosana Brecha, muito bem, ela fez um comentário aqui, deixa eu achar aqui. A Deilza Nunes, boa noite. Doutora, meu marido, a Deilza pergunta, meu marido tirou o raio-x dia 25, fez o raio-x dia 25, sexta-feira, e está com uma mancha no pulmão. Está um pouco preocupada, doutora. Adeilson, um abraço. Olha só, a lesão da Covid-19 é uma lesão bem típica, mas, honestamente falando, ela não é uma mancha, são vários pontos focais. Lógico, eu não estou vendo, eu não estou sabendo como é que é, mas, em primeira linha, tá com febre, tá com sintoma, pronto-socorro. Tá? Não tá, teve só a mancha, procura um médico na unidade básica de saúde, tá? Agora, existe uma lesão característica. O Covid-19 tem uma lesão característica. E, embora a gente saiba que não é todo mundo que consegue ter acesso, ela é melhor identificada numa tomografia. Não Perfeito. tem, vamos de raio-x. Ederson César, boa noite. Grande esclarecimento, parabéns pelo empenho. Obrigado, Edson. Sandra Bellini, Rampinelli, boa noite. Ana Paula. Quanto tempo o vírus ar, superfície? Quanto tempo ele dura em superfície depende da superfície. Mais ou menos, depende da superfície. Por exemplo, se for metal, dura mais tempo, fica um dia na superfície. Se for uma outra superfície, de 7 a 8 horas, né? Por isso que a gente fala da importância de você estar limpando as superfícies, né? Faz uma soluçãozinha aí com água sanitária, joga na rede química melhor. Na dúvida, vira, né? Tem aquele pessoal que é neurótico por limpeza, fica neurótico e meio, sai jogando tudo. Perfeito. Valdecina, Rosa, Medeiros, Val, boa noite, obrigado pela participação, pelas palavras. Poliana, obrigado, parabéns pela iniciativa, que Deus nos abençoe sempre, amém. A profissional da área da saúde, da enfermagem, Poliana, grande abraço. Vocês vêm desenvolvendo aí, em seu nome, eu cumprimento a toda a comunidade aí, da área da saúde. Deus proteja e abençoe o trabalho de cada um de vocês. Fátima Moraes, obrigado pelos esclarecimentos. Boa noite, Fátima. Ezequias Ribeiro, Zeca, meu amigo, boa noite. Silvio, nós aqui de Barueri vamos seguir as orientações do governo do estado? Excelente pergunta. Hoje o governo se pronunciou, né? Acho que todos acompanharam. O governo vai estender até o dia 15 de junho o isolamento e vai começar a flexibilizar a volta aí dos comércios, abertura de shoppings, sobretudo nas cidades que têm o maior percentual de isolamento. Então, Barueri ainda não se manifestou, essa decisão do governador foi uma decisão recente, nós estamos aí aguardando o posicionamento oficial do governo, viu, Zeca? Eu acredito, daqui a pouco eu queria que a doutora falasse um pouco sobre isso, doutora. O que a senhora pensa como mãe, empresária, médica, moradora de Barueri, como que a senhora entende essa realidade do comércio, enfim? É assim. Aliás, já pode falar. Pode falar agora a sua opinião, por favor. Como mãe, eu vou explicar uma coisa. A minha filha, única filha, ela mora na Espanha. E ela ficou 65 dias dentro de casa.
Ela mora numa cidade bem grande, ela mora em Barcelona, foi a segunda cidade mais atingida na Espanha pela epidemia. E lá na cidade, lá na Espanha, você só podia sair para duas coisas: mercado e farmácia, ok? Se você saísse na rua e não fosse para nenhum desses lugares, você tomava uma multa. Ninguém questionou, todo mundo ficou no seu cantinho, e agora, há coisa de 3 semanas, a Espanha está usando o plano de flexibilização gradativa, não está tudo aberto, não está tudo funcionando, porque o parâmetro, ô Silvio, tem que ser o número de infectados versus o número de leitos disponíveis em unidades de hospitais. Eu não posso liberar tudo se eu tenho uma taxa muito alta de infectados. Porque, lembra daquela história da dança da cadeira? Se eu tenho Entendi. 80 pessoas e 30 cadeiras, 30 pessoas vão ficar em pé, você concorda? Perfeito. Então, é complicado. Como empresária, eu entendo que é um momento difícil para todos, mas todos nós temos que fazer o nosso quinhão, nós temos que doar a nossa parte. Eu tenho feito, junto com o meu sócio, que é meu marido, a gente tem feito um esforço sobre-humano de manter os empregos, de manter os meus funcionários protegidos, né? Acima de tudo, eles também são pessoas que têm seus familiares, suas responsabilidades, suas contas para pagar. Então, nós temos que fazer um pouco de sacrifício, porque eu volto a dizer, não foi a clínica da doutora Lígia que foi pega, foi a clínica do doutor lá na Espanha, na Itália, em Londres, nos Estados Unidos. Está todo mundo no mesmo barco, embora tenha gente filosofando que o nosso barco não é igual. Mas, nesse sentido, sim, nós estamos todos com menos ganho, com menos segurança do sentido de que como é que eu vou pagar minhas contas, como é que eu vou fazer. Eu acho que é um momento de sentar para renegociar. Eu acho que seria muito interessante que os governos, em todas as esferas, ajudassem a população nessas negociações, né? Em termos assim de contas de água, luz, essas concessionárias todas, a gente podia ter bastante apoio, né? Para que não todo mundo pudesse renegociar essas dívidas, essas contas que estão atrasando, óbvio que estão atrasando, né? Tá todo mundo com dificuldades, né? Então, como empresária, eu acho que todo mundo tem que dar a sua parte de sacrifício, sim. Me preocupa muito, porque como eu vejo tem momentos que eu entro na cidade de Barueri e parece que nós estamos num feriadão, né? Todo mundo na rua, passeando. Então, eu fico preocupada, assim, as pessoas vão sensibilizar quando? Doutora, ou seja, se aquelas pessoas que não precisam necessariamente de circular se preservar um pouco mais em casa, vai fazer com que esse retorno gradual seja mais rápido, né? Doutora, a gente já precisa encaminhar para o encerramento daqui a pouquinho, e tem muita gente aqui ligada e fazendo pergunta. Eu queria agradecer a todos que nos acompanham. Flávio Brasil, boa noite. Sérgio Castro, a Poliane Alves mais uma vez, o Jonatas Randal nos acompanhando. Força aí, meu amigo. Paulo Barcelos, boa noite. José Carlos Ribeiro, Garça, boa noite. Robson Hilário, um abraço. Grande trabalho, esclarecimento nessa parceria, doutora. Obrigado, Robson. Força aí, meu irmão. Todos aqueles que nos acompanham, Sérgio Coelho, obrigado. Tem bastante perguntas ainda, doutora. Nós vamos aqui nos comprometer ao final da live, a gente ir respondendo aos poucos. Eu queria agradecer a sua disponibilidade. Eu espero que a senhora continue. Tem uma pergunta aqui da Sandra Rampinelli, que está aqui na minha imagem, e eu queria muito responder essa pergunta. Muito bem. Boa noite, Sandra. Fique à vontade, doutora. O que significa dizer que o vírus será endêmico aqui no Brasil? Endêmico é quando nós temos aquela doença sempre na nossa comunidade. Você quer o maior exemplo de endemia? Né? A gente tem todo ano gripe, já virou endêmico, né?
A gente está aqui toda hora tendo dengue. Dengue é endêmico no Brasil. Entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, a gente tem a doença. Isso é endêmico. Epidêmico é quando você tem um surto, a doença vem, te acomete aquela população e acabou. No momento, nós estamos tendo uma pandemia, porque ela é uma epidemia de âmbito mundial, mas ela é uma epidemia. Se vai ser endêmico ou não vai ser endêmico, nós não temos condição ainda de avaliar. Perfeito. Muito bem, doutora, obrigado. Aldenora Silva, boa noite. Sérgio Castro, Bárbara Ellen, mais uma vez, boa noite. Doutora, muita gente aqui, que bom, viu? Que bom, muita gente participando, muita gente interagindo conosco. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a reunião que nós tivemos de manhã com o secretário de saúde, o diretor do hospital, trouxe um panorama geral dos atendimentos na nossa cidade. Graças a Deus, a nossa cidade tem uma boa estrutura de saúde, está preparada, não está faltando atendimento para as pessoas que estão precisando. Os números estão realmente crescendo ainda, mas a rede está preparada. A Secretaria de Saúde está montando ali na Brigadeiro, onde funcionava uma UBS, para quem lembra, a antiga Policlínica, mais um hospital de campanha para dar suporte para os atendimentos dos novos casos que, infelizmente, estão surgindo. Nós fizemos hoje uma ação, nós vereadores, pedimos, cobramos da secretaria mais ações no campo da prevenção. E eu tenho certeza que, a partir dessa reunião, novas ações serão tomadas. O secretário ficou de levar as nossas reivindicações ao prefeito, no sentido de fortalecer a política de prevenção. Nós já iniciamos ontem na cidade uma pulverização, uma descontaminação em toda a cidade, né, que vai continuar. A prefeitura já havia iniciado há alguns dias, algumas semanas atrás, a desinfecção nos principais postos de atendimentos no município, nos PS, nas unidades de saúde, nas praças, das regiões ali do terminal rodoviário, nas principais ruas do centro, e essas ações ajudam, né, doutora? Com certeza. A gente tem que levar em conta que tudo que vier é lucro, nesse sentido, né? Quanto mais eu consigo fazer com que as normas de higiene e limpeza sejam seguidas, que as pessoas usem máscara, que elas não andem agarradas umas nas outras, né, em grupos, elas têm que andar com um afastamento. Isso tudo está ajudando, porque, infelizmente, Silvio, quem vê cara não vê coração. Eu não sei se você teve contato com o vírus, nem você sabe se eu tive. Verdade. O Daniel fez uma pergunta, o Daniel Felício, boa noite, Daniel. Como está acontecendo a testagem em Barueri? Segundo o secretário de Saúde, os testes que vieram, no primeiro momento, foram para os profissionais da área de saúde, para os profissionais da área de segurança e para os pacientes que apresentaram sintomas e adentraram nos serviços de saúde que estão internados. Ainda o número de testes está aquém do necessário. Nós, inclusive, fizemos uma solicitação que Barueri pudesse adquirir o maior número de testes possível para avançar com esses testes nas UBSs e de uma maneira, numa escala maior. É evidente que existe uma dificuldade de encontrar esses testes, a questão de orçamento, mas o secretário ficou de levar essas ao executivo, ao prefeito, e eles vão discutir a viabilidade também técnica e orçamentária para aumentar esse número de testes. Hoje, o protocolo para aquela pessoa que sente o sintoma é o pronto-socorro. Nós tivemos também essa preocupação de como que se dá a porta de entrada para a pessoa que sente um sintoma.
a porta de entrada é o pronto-socorro, lá é feita uma triagem, se o paciente apresentar sintoma, ele já é direcionado para um consultório específico, e ali vai dar toda uma atenção, um atendimento a esse paciente que apresentar o sintoma. O espaço físico das nossos PS é um espaço grande, relativamente grande, favorece com que não haja essa concentração. Então, os PS não estão cheios, aquela pessoa que tem uma dúvida ou que apresenta sintoma, é só procurar o serviço de saúde mais próximo, o PS mais próximo, e lá será feito todo o atendimento. Muitas pessoas, doutora, questionam o fato de que, mas eu apresentei sintoma e o médico pediu para eu aguardar em casa e sendo monitorado e fazer aquele procedimento padrão de tomar muito líquido, e de acordo com o sintoma, é apresentado ali alguma medicação, é administrado alguma medicação. Não tem muito o que fazer, né, doutora? Porque não dá para concentrar também. Vamos ser realistas também numa coisa, gente. É uma virose, né? É uma virose e uma grande parcela, a grande maioria, na verdade, das pessoas infectadas vão ter a leve e moderada, tá? Então, esse tipo de... Quando você tem a pessoa a leve e moderada, ela vai tratar em casa. Ela vai ficar em casa, vai fazer repouso, vai se hidratar, vai tomar um analgésico, um antitérmico. Eu acho que uma coisa que eu não ressaltei, que é importante, é que a pessoa que está contaminada, ela também tem que ter isolamento dentro de casa, tá? Então, ela também não come junto com a família, ela não usa qualquer prato, qualquer copo, ela tem que ter os utensílios dela separado, lavado separadamente, vai passar aquela mesma solução de água sanitária e tudo mais, mas não adianta nada, porque senão você vai ter uma pandemia dentro da casa, né? Vai ser todo mundo contaminado. Tudo bem, às vezes não dá para você saber, quando um mostrou o sintoma, todo o resto já tinha se contaminado também. Mas vamos supor que eu cheguei na minha casa, sou eu a primeira vítima. Eu tenho que ficar isolada, eu não tenho que ficar convivendo com todo mundo na mesma hora, no mesmo lugar, né? As minhas coisas têm que estar separadas também, mas, porque eu não sei, entre eu e você ou outra pessoa, se eu vou ter a fraca, você é a leve, moderada, e a outra pessoa vai ter a forte. O que nós ficamos preocupados são os pacientes já de risco, são os pacientes de idade. Os pacientes de idade, normalmente, eles já têm doenças, né? Eles já são hipertensos, já são diabéticos, né? Eles já têm intercorrências que vão ser fatores agravantes, né? Mas eu não tenho bola de cristal, eu posso ter a doença e ter uma forma leve, eu posso ter a doença e vamos... sabe, simplesmente está entubada numa UTI. Então, por isso que nós temos que tomar esses cuidados. Mas o caso leve e moderado, não se iluda. É leve e moderado, mas é Covid. Então, tem que ter o isolamentinho, tem que fazer o repouso, tem que tomar a medicação sintomática, como a gente faz quando tem uma gripe, quando tem... Não é uma gripezinha, tá? É uma gripezona, os sintomas são fortes mesmo. Então, a gente tem que colocar o paciente isolado, se alimentar bem, se hidratar bem, né? E prestar atenção nos próximos sintomas. Se ele fica só quando eu digo, eu não estou menosprezando o sintoma, é forte. Uma dor de cabeça forte, um cansaço, essa coisa de não sentir cheiro, não sentir gosto. Sentir cheiro e gosto é a última coisa que volta. Mesmo quando já passou a febre, quando já passou a dor no corpo, as pessoas ainda estão com dificuldade de sentir cheiro e sentir gosto das coisas. Então, quando você tem esse quadro, é sintomático, ter paciência, repousar que vai passar. Começou com falta de ar, começou com tosse, pronto-socorro. Começou com tosse, com falta de ar, com dificuldade respiratória, pronto-socorro. Não tem o que discutir, porque aí esse paciente vai precisar de um acompanhamento de perto. Ótimo, doutora. Por mim, a gente passava a noite aqui batendo papo. É muito bom. A senhora nos ajudou a entender muita coisa.
Patrícia Bacelar, Josiane de Oliveira, Adeilza Nunes mais uma vez, Márcia Yashimoto, obrigado. A todos que nos acompanharam, o Wagner Ramalho, obrigado, Wagner, Deus abençoe. Um abraço a todos aí. Nós vamos precisar encerrar por conta do horário. E, doutora, a senhora pode nos ajudar depois a responder essas mensagens na nossa página? Com certeza. Tem como, vocês me avisem, porque eu não sou um expert em tecnologia, né? Esses aplicativos, cada hora está aparecendo uma plataforma diferente na minha vida, e, de qualquer maneira, eu estou totalmente disponível a maiores esclarecimentos, embora não seja a minha área, eu não estou na linha de frente, porque eu estou atendendo o paciente Covid-19. Eu estou na linha de frente porque eu estou atendendo pessoas, mas não é uma linha de frente referenciada, né? Eu estou vendo aqui que estão me perguntando se tomar a vacina ajuda. É a última coisa que eu tenho que comentar. A vacina do pneumococo se ajuda em alguma coisa? Ajuda de você não ter mais uma outra doença, porque não confundir os sintomas, né? Você está ao mesmo tempo com pneumococo, você está com uma coisa assim, mas quando você vê, às vezes, o paciente Covid-19 tomando um antibiótico, o antibiótico não é para o corona. O antibiótico é para uma pneumonia associada, né? Quando você vê ele tomando esse tipo de medicação, não é para Covid, é para complicações da Covid. Então, é muito importante saber disso, né? A gente ficar né, mais orientado. Ah, é virose, mas eu estou tomando antibiótico. É porque, às vezes, complica com uma pneumonia. Obrigado, então, doutora, de tirar aí da sua agenda um tempinho para bater esse papo conosco. Foi muito bom, muito agradável, passou rapidinho, passaram muita gente aqui, centenas de pessoas nos acompanharam, foi muito esclarecedor. Estou muito feliz por esta oportunidade. Deus abençoe. A senhora também, que é uma profissional da área da saúde, que o Senhor possa te proteger, a você, a sua família, e a toda a sua equipe, seus funcionários, seus colaboradores, e continue aí contribuindo com a nossa comunidade, com a nossa população de Barueri. Obrigado a todos os amigos que nos acompanharam aqui nesta live, pelas pessoas que nos enviaram perguntas, que participaram, as pessoas que nós não conseguimos responder, nós vamos aos poucos respondendo essas perguntas, e foi muito bom. Vamos permanecer seguindo as orientações. Aqueles que puderem, permaneçam em casa. Aqueles que saírem, vamos saírem com responsabilidade, com foco, com segurança, para que a gente possa ter um retorno aí gradual das nossas atividades. Aí, que Deus abençoe, que a nossa cidade ela possa continuar dando suporte a toda a nossa população, como a prefeitura tem oferecido, através da promoção social, todo o suporte às pessoas que estão com dificuldades, tem sido oferecido diversos programas aos empresários que têm se unido e doado das mais diversas formas, unindo esforços para minimizar os efeitos desta crise. Que Deus possa nos abençoar e vamos seguir em frente com segurança e com fé e esperança que isso vai passar e nós vamos sair mais fortalecidos. Doutora, suas considerações finais, muito obrigado. Primeiro de tudo, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade, porque nesse momento que nós estamos vivendo, com muitas informações desencontradas, com muitas fake news, né? Nem tudo que se ouve é verdadeiro, Silvio. É muito complicado para nós da área da saúde, temos que ouvir muita coisa e ficar quieto, né? Porque não é bem assim. Mas, de qualquer maneira, é sempre uma oportunidade, sempre que você precisar de algum esclarecimento, se eu puder, eu ajudo, se eu não puder, eu posso tentar entrar em contato com algum colega meu que possa nos ajudar. É sempre um prazer a gente fazer com que o maior nível de conhecimento chegue para todas as pessoas, né? Eu costumo dizer que uma coisa muito legal que eu escutei logo no começo, lá atrás, em fevereiro, ou começo de março, foi
a primeira-ministra da Alemanha dizendo na televisão, uma mulher que nunca apareceu na televisão para falar nada, ela falou assim para a população: gente, é sério, vocês levem a sério, por favor. Então, é tudo que eu quero dizer, que é sério, a doença é séria, ela não é fatal para todos, mas ela é grave. Então, o que eu tenho dito para todos que conversam comigo: fique em casa. Falido se recupera, falecido não. Então, nós temos que ter uma ideia de que nós todos estamos passando por dificuldades financeiras, nós todos estamos passando por dificuldades emocionais, porque nós estamos muito tensos, nós não sabemos se vamos ter, quando vamos ter e que forma que nós vamos ter, né? Mas nós precisamos ter, acima de tudo, consciência, seriedade e trabalharmos para que isso passe rápido, né? Existe uma música que foi feita lá na Europa em que um portuguesinho colocou né, em inglês que ele dizia assim: vai ficar tudo bem, e vai ficar tudo bem, mas depende de mim, de você e de toda a nossa comunidade. Juntos nós somos mais fortes. Separados, nós somos apenas seres egoístas olhando para o próprio umbigo. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, doutora. Grande abraço. Um abraço a todos que nos acompanharam. Obrigado, Carlinhos, aqui está deixando uma mensagem. Obrigado, vereador Carlinhos. Deus abençoe. Parabéns pelo seu trabalho. Vamos somar esforços para vencermos esta pandemia e sair mais forte de tudo isso. Obrigado, doutora. Obrigado a todos. Deus abençoe. Uma boa noite a todos. Alessandra Souza. Obrigado, Alê.